Quem precisa de teologia? Doutrina é coisa dos homens. O meu conhecimento vem direto da Bíblia Sagrada. Bem, você já pode ter ouvido alguma vez algumas destas afirmações, ou mesmo você ter pensado a isso. Eu gostaria de lhe dizer que o raciocínio teológico é um raciocínio natural de todas aquelas pessoas que querem entender a verdade revelada por Deus na Escritura Sagrada. Todas as vezes que você faz uma comparação entre textos e formula uma conclusão, você está fazendo precisamente um raciocínio teológico, isso é teologia. Neste áudio, nós juntamos as expressões que foram sendo feitas ou dadas, os resumos e comentários nossos da parte de número 1 da obra Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, escrita pelo renomado teólogo norte-americano R.C. Sproul. E condensamos todos. Essa primeira parte costuma ser estudada classicamente em teologia como sendo chamado prolegômenos ou prolegômenas. São as coisas que são ditas antes. Portanto, são os fundamentos do próprio conhecimento teológico. Eles versam basicamente sobre a revelação e sobre a Escritura Sagrada. Você é convidado, portanto, a agora ouvir uma série de resumos, de explanações sobre toda esta primeira parte. Questões como o que é a teologia, qual é o seu escopo e o propósito, o que é a revelação geral e teologia natural, e a revelação especial consiste em quê? Nos debruçaremos também sobre a própria Escritura Sagrada, pensando os conceitos da inspiração e da sua autoridade, a sua infalibilidade e a inerrância. E, por fim, caminhando ao final, vamos refletir sobre a sua canonicidade, como foi composto a Bíblia Sagrada, como ela foi composta, quais livros a compuseram e quais foram os critérios para a escolha e definição destes livros. Por fim, concluiremos refletindo sobre a relação entre a Escritura Sagrada e a autoridade na vida do cristão. Caminharemos com a ideia de que a verdade que precisa ser dita inicialmente e as bases são precisamente aquilo relacionado à revelação e à autoridade bíblica para a nossa própria vida, a palavra de Deus. Assim enxergamos a Escritura Sagrada, assim anunciaram os profetas, os apóstolos e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Fique conosco e acompanhe esse áudio sobre a introdução à teologia sistemática, os prolegômenos, e que Deus nos abençoe. Eu gostaria ainda de lembrar você, meu caro ouvinte, que o áudio que você vai ouvir na próxima hora é a coletânea dos curtas que nós apresentamos em nosso programa 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Cada um deles em torno de 7 minutos. E, portanto, agora você vai ter a oportunidade de ouvir toda a primeira parte sobre os fundamentos, os rudimentos, as coisas que são ditas inicialmente. Desfrute! Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso de 7 às 7. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é corriqueiro em nossa vida, mas nem sempre exercido de forma consciente. E ela é fruto também de umas dessas nossas interações nesses canais desde que nós passamos a fazer a transmissão. Que é o seguinte: qual é o lugar da teologia na vida do cristão em relação à Bíblia? Às vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte: eu acredito somente no que a Bíblia diz. Eu não quero ter a minha mente contaminada pela tradição dos homens, mas somente pela palavra de Deus. Isso me faz lembrar aquele resumo que a nossa confissão de fé diz que tudo aquilo que nós devemos crer deve ser estar claramente explicitado na Escritura ou também devidamente deduzida dela. Porque alguns ensinamentos não estão assim tão explícitos, mas um raciocínio preciso, lógico, que faça sentido e que esteja harmonioso com todas as escrituras nos legam a algumas conclusões. Por exemplo, a doutrina da Trindade.
A palavra trindade não aparece na Escritura Sagrada, mas toda a cristandade minimamente bíblica reconhece a doutrina da Trindade como sendo a melhor expressão para explicar Deus. Uma vez que a Bíblia diz o tempo todo que há um só Deus, mas também a Bíblia apresenta divindade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A igreja cristã, refletindo sobre essas verdades bíblicas, formulou a doutrina chamada Trindade, que afirma que existe um só Deus, porém constituídos de três pessoas, ou três essências. Um só em essência na sua natureza, isso apenas para ilustrar. Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, nos diz o seguinte: quando vires, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, fazia parte da vida de Paulo, habitualmente, o estudo da Escritura Sagrada, mas também de uma boa literatura. Não apenas literatura teológica, mas também literaturas gerais. E assim ele amadurecia na sua compreensão, ao ponto de Paulo usar autores até pagãos em algumas de suas argumentações, dizendo, como diz alguns dos vossos poetas, profetas, como verdadeiros profetas, dizendo, mas poetas. Bem, o que nós podemos dizer a este respeito? Quando nós estamos refletindo biblicamente, para tentar entender o que a Bíblia diz sobre um assunto, relacionando um texto com o outro, nós estamos fazendo teologia. Quando nós ouvimos uma outra pessoa num debate, nos ajudando neste assunto, dando o seu ponto de vista, e nós conferimos com o que diz a Escritura e acompanhamos o raciocínio, nós estamos fazendo teologia. Quando nós ouvimos um programa, vemos um vídeo curto, e buscamos a razão bíblica e o sentido e a coerência bíblica, nós estamos fazendo teologia. Quando nós lemos o que alguém escreveu a respeito, pode ser a transcrição de um sermão, nós estamos fazendo teologia bíblica. Quando nós, então, lemos um livro que explica estas coisas, também estamos fazendo. Então se torna uma falácia dizer que eu não quero teologia para não contaminar o que a Bíblia diz. Na verdade, por trás de uma suposta espiritualidade e humildade, há uma arrogância ignorada. Quando as pessoas acreditam que sozinhas e independente da contribuição de toda a cristandade, de todas as pessoas que têm se debruçado ano após ano, década após década, século após século, e milênio após milênio sobre estes assuntos, um indivíduo acha que sozinho vai conseguir compreender tudo e suas respostas serão melhores do que doutores, especialistas bíblicos e estudantes da palavra de Deus. E quando falo doutores, digo pessoas doutas, dedicadas nestes assuntos. É verdade que fazer teologia é um exercício humano. Ele deve ser feito com humildade, na dependência de Deus e do texto bíblico. Contudo, como nós ouvimos a explicação bíblica da parte de alguém, também podemos ouvir a explicação bíblica a partir de alguém que não está falando a viva voz, mas falando através dos seus escritos. Que distinção faz se ouvimos uma explicação bíblica oral e aceitamos como sendo legítima, e quando ouvimos uma explicação ou recebemos uma explicação escrita? A vantagem da escrita é que nós podemos ouvir, entre aspas, pessoas que já se debruçaram sobre este assunto, se tornaram especialistas e aprenderam com tantos outros, e cujos argumentos são tão ricos e verdadeiros que continuam sendo válidos hoje, mesmo muitos anos depois de terem morrido. Assim, a teologia é a busca da compreensão da verdade bíblica em diálogo, texto com texto, autor com autor, entendendo que a Bíblia é autoritativa, mas nós não somos autossuficientes. É verdade que a tradição não é uma garantia de acerto, mas a tradição, no sentido de ouvirmos o que foi dito, é no mínimo um caminho necessário para a humildade e que nos livre dos erros. Porque o que aprendemos quando estudamos a história da igreja e a história das doutrinas é que as heresias apenas se camuflam. Quando nós ignoramos os desvios que ao longo da história a humanidade tem gerado, crido e ensinado, nós somos presas fáceis para cair nas mesmas heresias
travestidas de uma nova descoberta. Que Deus nos dê a humildade para buscarmos aprender como Cristo ensinou aos seus apóstolos e como Paulo disse também que aprendeu de teólogos como Gamaliel, fui instruído aos pés de Gamaliel. Que Deus nos ajude. Oremos. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra e te rendemos graças pela liberdade de refletirmos sobre ela e dialogarmos com pessoas que também têm refletido sobre ela. Pessoas vivas, num diálogo orgânico, natural, mas pessoas que já morreram, num diálogo com os seus textos, com aquilo que eles entenderam da Escritura e deixaram de legado para nós. Nos dê a humildade para aprender. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de convidar você nesse instante a nos acompanhar na produção de uma série de estudos de introdução à teologia sistemática. Ela se baseia na obra do renomado teólogo norte-americano R.C. Sproul, conhecida como Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. E através de encontros nossos diários, eu pretendo produzir 60 episódios curtos, em torno de 7 minutos, através dos quais você terá uma visão geral do ensinamento clássico da fé cristã, bíblica, ortodoxa, protestante e reformada. Depois, isso deverá subir para um equivalente no nosso canal no YouTube, Raimundo Montenegro, chamado 7 a 7. Será um prazer caminhar com você. Seja bem-vindo. Neste primeiro episódio da obra que comentaremos, Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, uma introdução à teologia sistemática, nós vamos tratar do capítulo 1, cujo título é O que é teologia? Aqui nós começamos com a definição do nosso objeto de estudo e de reflexão. A teologia consiste no estudo sistemático das verdades reveladas por Deus, o seu ato de se revelar especialmente ao seu povo. Dentro de uma visão de mundo cristã, nós devemos interpretar a realidade e entendê-la a partir daquilo que Deus explica da realidade. Nós chamamos isso de uma visão teorreferente ou teocêntrica. Temos Deus como referência porque Ele está no centro de todas as coisas. A teologia pode ser definida por nós precisamente como sendo o estudo das verdades reveladas de Deus. Uma palavrinha que é dividida por dois termos que vêm da língua grega, theo, de theos, Deus, e logos, de palavra, ou estudo, ou conhecimento, de onde vem a nossa palavra lógica também. Contudo, Deus mesmo não é o objeto de estudo da teologia, porque nós não temos como estudá-lo cientificamente. Ele se torna objeto de estudo enquanto ele se revela a nós e nós podemos estudar a sua própria iniciativa e a sua revelação. Portanto, podemos definir o estudo da teologia como sendo o estudo da revelação de Deus na Escritura Sagrada. Quando o próprio Deus é o objeto do estudo da teologia, nós estudamos, portanto, o ser de Deus. E aí podemos usar um outro termo que aponta para ser, onto, e aí seria a teontologia. Bem, quando nós nos deparamos com o estudo da teologia sistemática, é muito comum nós encontrarmos uma aversão muito grande nas pessoas nos dias atuais ao estudo sistemático de ideias. Há uma certa rejeição ao entendimento que predominou na época moderna de absolutizações das coisas e as pessoas hoje tendem a rejeitar. No entanto, a rejeição de ideias sistemáticas não significa a rejeição de todo tipo de sistema. Conhecemos e aceitamos sistemas de computador e tantos outros sistemas em nossa vida. Algumas pessoas alegam também que a teologia ficou muito contaminada com a filosofia. A bem da verdade, podemos até ter alguns segmentos da teologia que sofreram uma influência muito grande da filosofia.
Mas, tendo sido este processo consciente ou não, até os dias de hoje, nós sofremos uma forte influência também dos pensamentos filosóficos predominantes em nossos dias. Por exemplo, hoje nós temos uma predominância muito grande do existencialismo, que é uma filosofia focada na experiência, no prazer, na própria existência, e que negam um senso de unidade à realidade e até mesmo sentido. Ela produz uma outra irmã ou uma filha, né, que é o relativismo e o pluralismo. Uma vez que se nega uma unidade, um conhecimento objetivo, resta-se apenas a relatividade de todas as coisas e, portanto, a convivência com ideias antagônicas que nem mesmo se busca ser harmoniosa. Mas isso nos impossibilita de entender a verdade como tal, como um conceito verdadeiro. A verdade é que, por razões históricas e por razões filosóficas contemporâneas, há um certo desprezo na teologia. Há uma certa também reformulação que redefine a teologia a partir de outras filosofias. A teologia propriamente dita, e é aquela que nós vamos usar aqui em nosso canal, nestes episódios e no canal no YouTube, o 7 a 7, se trata, portanto, da busca de ouvir Deus falando por si mesmo através da Escritura Sagrada, deixando a Bíblia apresentar suas próprias narrativas e suas ideias. Portanto, a teologia sistemática, ela está basicamente aquela que defendemos e ensinamos como sendo uma sistematização das ideias conforme foram reveladas na Escritura Sagrada. A boa teologia, portanto, a teologia bíblica que abraçamos e professamos, é aquela que está filosófica e constitutivamente, essencialmente alicerçada nas Escrituras Sagradas. Quais seriam as bases, portanto, desta teologia? O primeiro ponto, nós cremos e partimos da ideia de que Deus mesmo se revelou na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Em grego nós dizemos logos tu theos. O próprio Deus, ou logos tu theou. O próprio Deus se revelando a nós através da ação inspiradora do Espírito Santo sobre os autores bíblicos. Deus que criou todas as coisas e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, toma a iniciativa de se dar a conhecer a nós de forma relevante, ordeira e clara. A Escritura Sagrada, conquanto apresenta diversos temas e tenha sido escrita por cerca de 16 ao longo de 16 séculos e por cerca de 36 autores, apresenta uma unidade temática por ter Deus o seu autor primeiro. Portanto, afirmamos e buscamos a consistência que é expressa na palavra de Deus, expressando o próprio caráter de Deus e harmônico desta palavra. O exercício bom da teologia sistemática consiste em buscar essa harmonia do todo da Escritura Sagrada, olhando partes e vendo como elas se compõem. Dada a abrangência da revelação bíblica, 1189 capítulos, 66 livros, 36 autores, 16 séculos, é impossível a um ser humano normal olhar o todo completamente e exaustivamente. Mas nós buscaremos a harmonia do todo, olhando parte a parte. Que Deus nos ajude neste exercício. É um prazer ter você e aguardo você em mais um episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer recebê-lo novamente nesse nosso programa 7 a 7, 7 minutos às 7 da noite. Você deve ter percebido que desde ontem nós estamos fazendo com um formato um pouco diferente. Não é mais um vídeo gravado, mas uma adaptação para o YouTube do áudio. Áudios estes que eu tenho subido no meu podcast Rai Montenegro. E nós demos início ontem em uma série de estudos, que agora será longa pela graça de Deus, baseada na exposição do livro Somos Todos Teólogos, do renomado teólogo norte-americano R.C. Sproul, uma introdução à teologia sistemática. Ontem à noite nós vimos sobre o que é a teologia, o seu objeto de estudo, as ferramentas usadas e os seus agentes, os homens e o Espírito Santo. Hoje nós daremos continuidade. Fique conosco. O capítulo 2 do livro Somos Todos Teólogos tem como título o escopo e o propósito da teologia. Portanto, nós vamos olhar hoje sobre quais são
os quadros que compõem a teologia, de como ela é feita e qual é o seu propósito. Apesar da resistência de algumas pessoas, nós podemos dizer que sim, a teologia é uma ciência, ou seja, é um estudo sistemático através do qual nós adquirimos um verdadeiro conhecimento. Ciência que estuda a revelação que Deus fez de si mesmo na Bíblia Sagrada, da sua pessoa e também do conteúdo que ele revela. O método que a ciência da teologia se utiliza é relacionar o conteúdo bíblico em temas de forma harmoniosa, coerente e coesa, porque toda a revelação bíblica nos foi dada em diversos gêneros literários e com narrativas distintas por pessoas distintas. Buscar o ensino destes temas é a tarefa da teologia. As ciências sofrem mudanças ao longo do tempo. O que nós poderíamos dizer sobre o conteúdo da teologia? Bem, as ciências fazem suas mudanças de teorias e novas bases quando ocorrem anomalias, quando novos dados se apresentam e as conclusões que eram tidas por certas anteriormente já não dão conta de novas realidades que são apresentadas. Há uma dinâmica muito grande nas teorias científicas em virtude disso. Contudo, a ciência da teologia se debruça sobre o mesmo texto, um texto que tem pelo menos 2000 anos. É pouco provável que haja uma mudança de paradigma significativo na teologia, porque não se trata de nenhum elemento novo enquanto texto, o objeto de estudo é o mesmo. Para que a mudança ocorresse, seria necessário que uma nova realidade viesse a apresentar como objeto de estudo, que não é o que ocorre. A mudança, portanto, não é uma característica muito comum na teologia quando nós estamos nos deparando no próprio texto bíblico. Ela precisaria apresentar uma melhor síntese, uma melhor explicação e uma melhor integração dentro do conteúdo que a palavra de Deus nos apresenta. É diferente da realidade das ciências naturais, da física ou de tantas outras. Bem, o processo acadêmico acaba trazendo consigo, trazendo uma certa pressão para a novidade. Basta nos lembrarmos que não é diferente também com relação à teologia, de que há uma certa pressão na academia para aquele que faz um doutorado, de que ele apresenta uma ideia original. Quanto à teologia, nós precisamos dizer um aprofundamento, sim, uma percepção mais acurada ou mais precisa de um ou outro ensino cabe. Mas é preciso ter cautela quanto à originalidade daquilo que se diz. Por quê? Porque nós estamos nos deparando com o mesmo texto e com o aprendizado acumulado ao longo dos 2000 anos. Quais seriam, então, as fontes da teologia sistemática? A teologia sistemática tem por fonte, primeiro, a teologia bíblica, que é aquela parte da teologia que vai acompanhando os grandes temas da Escritura à medida que ele vai sendo discorrido, que eles são discorridos pelos livros da Bíblia. Um desvio que pode ocorrer, e perigoso na teologia bíblica, é aquilo que nós chamamos de atomismo, que é quando a teologia bíblica olha pontos específicos de um livro ou de uma parte e as toma isoladamente. Isso tem sido uma tendência na teologia contemporânea, mas ela é perigosa, porque nós não podemos absolutizar as partes. É dever do teólogo sério buscar harmonizar as partes como um todo. Nesse sentido, o atomismo se torna perigoso e invalida o princípio essencial necessário de uma boa teologia, que é a coerência bíblica. A teologia histórica, que é um outro segmento, estuda as formulações teológicas da igreja em seus contextos históricos, como os assuntos foram estudados e como eles foram defendidos, normalmente vendo as intrigas e os problemas de questionamentos heréticos. A teologia sistemática se alimenta tanto da teologia bíblica quanto da teologia histórica, mas também dos pensadores em geral, filósofos, que tentam trazer uma harmonia e uma coerência lógica. Os teólogos não são inspirados. Quando falamos que os agentes da teologia são o homem e o Espírito Santo age na iluminação quanto ao estudo da palavra de Deus.
Os seres humanos, contudo, e por melhores que sejam os teólogos, eles não têm a mesma medida da graça que os autores bíblicos de serem levados a uma verdade incontestável. Nós somos, portanto, enquanto teólogos, estudantes das verdades bíblicas, e os bons teólogos são mestres facilitadores, dando explicações harmoniosas. Teólogos sistemáticos buscam ver o quadro geral como um todo. A atividade da teologia é inevitável, todos nós buscamos entender o texto sagrado. Contudo, a qualidade da nossa teologia está afirmada na coerência bíblica daquilo que nós concluímos ou estudamos. A instrumentalidade bíblica e o seu estudo são extremamente importantes. Nós nos lembramos que houve um período em que houve uma crítica muito forte sobre o texto bíblico na modernidade, chamada alta crítica, quando estudiosos olhavam para o texto bíblico de uma maneira como sendo objeto de sua própria crítica. E os homens, portanto, eram esses sujeitos. Na boa fé cristã, a ordem é invertida. Em vez de falarmos de uma alta crítica, nós falamos de uma autocrítica da Bíblia, quando nós mesmos somos os objetos que somos observados. Uma boa teologia nos capacita a discernir a verdade de Deus, combater a heresia e deve nos levar a uma maturidade, uma obediência e um deleite em Deus. Devemos buscar conhecer a Deus através do estudo da sua revelação bíblica e formulações sistemáticas das verdades. Que Deus nos abençoe nesta tarefa. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no canal 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Ontem nós refletimos sobre o capítulo 2, o escopo e o propósito da teologia. E hoje eu lhe convido para pensarmos juntos um pouco sobre o conteúdo do capítulo 3 do livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, que discorre sobre a revelação geral e a teologia natural. Acompanhe. Revelação geral e teologia natural. Bem, nós precisamos nos lembrar de início que falar sobre a fé cristã, ou o cristianismo enquanto conteúdo da fé cristã, é nós falarmos dentro de uma perspectiva cristã de algo que nos foi revelado. O conteúdo da nossa fé nos foi revelado pelo próprio Deus, que toma a iniciativa de se mostrar, de se dar a conhecer, comunicando-se racionalmente com os seres humanos. Na teologia nós vemos e categorizamos duas as formas de Deus fazer essa revelação. Uma chamamos de revelação geral e outra de revelação especial. As duas pressupõem que Deus está a se comunicar de uma forma compreensiva com o ser humano por ter nos criado à sua imagem e semelhança, portanto, nos tornando factível e possível um conhecimento verdadeiro. Em virtude de ser Deus um ser infinito, glorioso e eterno, e nós sermos criaturas limitadas, para o conhecimento de Deus, especialmente depois do pecado, se faz necessário um ato de sua parte chamado revelação, quando ele se mostra, se dá a conhecer. Descobrir esta verdade, entender esta verdade, refletir sobre esta verdade é a competência humana e é o exercício próprio da teologia. É precisamente quando aquilo que compreendemos reflete aquilo que foi a intenção dada por Deus e revelada, que se dá a epifania, né? A compreensão, o eureka da teologia. Bem, começando pensando sobre a revelação de Deus. Nós inicialmente consideramos que a revelação geral de Deus, ela é chamada geral por duas razões. A primeira delas porque ela se dá pelos elementos genéricos da natureza. A criação testemunha do Criador como uma obra de arte dá testemunho do seu artista, aquele que foi o seu feitor.
Ela também se mostra como sendo geral, pois está também na consciência, um senso de certo e errado, de justiça, de padrão, que todo ser humano carrega consigo, ainda que não seja igualmente alimentado, nem todos têm os mesmos critérios, mas este princípio são testemunhos dessa revelação geral de Deus estendida a todos os seres humanos. Mas ela também é chamada de revelação geral por não ser detalhada, por lhe faltar um senso de precisão e uma capacidade de redenção. Há diferenças básicas entre a revelação geral e a especial, quanto à sua abrangência e quanto à sua potência, portanto. Um outro termo que é importante nós considerarmos é a revelação natural. Ela, embora esteja próxima da primeira, mas ela está contida na primeira. Não são termos sinônimos. Revelação natural, portanto, é aquela que aponta a natureza como um meio de revelação divina. A revelação de Deus, ela é dinâmica e Deus se manifesta de diversas formas. A natureza não fica atrás. A revelação natural, a revelação que Deus dá através da natureza, aponta alguns dos seus atributos: poder, providência, bondade. Os recursos da natureza e as manifestações da natureza apontam para isso. O que nós podemos aprender por meio da natureza? Bem, a teologia natural é diferente da revelação natural. A revelação natural é o ato de Deus se dar a conhecer. A teologia natural busca uma compreensão de quem Deus é, observando apenas a natureza. Devido ao pecado e ao efeito noético do pecado, ou seja, ao efeito na nossa própria alma, pela simples revelação natural, a teologia natural não consegue dar um conhecimento redentor e específico de Deus. Ela esteve no meio de muitas controvérsias ao longo da história do cristianismo, alguns se opondo à ideia de que o homem pode ter um conhecimento real de Deus, em virtude do pecado especialmente, e outros afirmando que isto é possível. A teologia natural, sem o Espírito Santo, sem a compreensão da revelação especial, fatalmente leva o homem à idolatria. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver algumas distorções daquele equívoco atomista, quando textos específicos da Bíblia são tomados fora do seu contexto. Temos que nos lembrar que o conhecimento que Deus espera de nós e pretende é um conhecimento íntimo, não apenas cognitivo, um conhecimento relacional. O conhecimento que é útil para nós é aquele que nos leva a ter uma relação com Deus. Algumas pessoas chegam, portanto, a rejeitar esta revelação natural devido ao pecado, não se mostrar eficaz em levar o homem ao conhecimento de Deus. Mas há uma clara revelação de Deus na natureza, que, no entanto, só pode ser apreciada e experimentada à luz da revelação geral. Nós temos um acesso insuficiente ao conhecimento de Deus através da revelação geral, mas pela revelação especial, isto se completa. E aí nós chegamos ao último ponto, a revelação mediada e a revelação imediata. A revelação de Deus tem essas duas formas. Ela é mediada através da natureza e da própria Bíblia, e ela é imediata, falando a consciência humana. Aquilo que o teólogo reformado João Calvino, reformador, chamou de sensus divinitatis e também semen religionis, ou seja, o homem traz consigo um senso do divino e uma semente religiosa que o inclinam para Deus. Entretanto, estes aspectos nos colocam na dependência da revelação especial, que será o motivo da nossa reflexão no podcast de amanhã. Aguardo você. Oi, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje, dando continuidade ao estudo da revelação de Deus, nós chegamos no capítulo 4 do livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a revelação especial. Como ela se dá, através de quem, qual a relação dela com Cristo e a salvação. Acompanhe. No episódio de hoje,
intitulado Revelação Especial, referente ao capítulo de número 4 da obra Somos Todos Teólogos, do Dr. Sproul, nós vamos refletir sobre esta que é aquela revelação com poder redentor. A revelação especial pode ser entendida como aquela na qual se descortina o plano de redenção de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. Nós temos que nos lembrar que há divisões e compreensões distintas na filosofia sobre o conhecimento. Basicamente, a filosofia tem se dividido sobre duas formas de busca da verdade. O racionalismo, que parte de uma ideia mais cognitiva, compreensível, por intermédio da mente chegamos à compreensão da verdade, ou a abordagem empirista, que vem através da experiência, dos sentidos. Muitos recursos Deus se utilizou ao longo da história, especialmente do Antigo Testamento, para se revelar ao seu povo. Aparições extraordinárias, manifestações captadas pelos sentidos, nós chamamos de teofania. Possivelmente uma das mais conhecidas seja aquela da sarça ardente, através da qual Deus se revela no seu nome pessoal da aliança, o Yahvé, falando a Moisés, aquele pequeno arbusto que em chamas não se consumia. Deus se utilizou de duas categorias especiais de agentes desta revelação especial. São eles os profetas e apóstolos. Os profetas estão para a antiga aliança, assim como os apóstolos estão na nova aliança. Eles foram agentes humanos, porta-vozes de uma revelação especial de Deus, através das quais o conhecimento específico de Deus, a verdade objetiva, era comunicada aos seres humanos. Entretanto, tanto nos dias do Antigo Testamento quanto nos dias do Novo Testamento até os atuais, muitos falsos mensageiros têm se levantado e falado em nome de Deus. Falsos profetas geralmente eram reconhecidos por entregarem mensagens sob encomenda. Eram portadores de mensagens que caíam no gosto das pessoas. A palavra de Deus nos apresenta, portanto, para que a humanidade, o povo de Deus, não estivesse à mercê de supostos mensageiros que estavam dizendo que traziam a revelação da parte de Deus, 3 critérios para avaliarmos o verdadeiro mensageiro da revelação especial. 3 testes divinos. O primeiro deles é o próprio chamado divino. Esses portadores da revelação especial não são pessoas usadas por Deus que se escolheram ou auto-reivindicaram ser um profeta, um agente de Deus. Antes foram pessoas exclusivamente selecionadas pelo Senhor para serem porta-vozes desta revelação. O apóstolo Paulo, que apresenta-se a si mesmo como um abortivo, um nascido fora de tempo, foi reconhecido pelos demais apóstolos, embora não tivesse sido testemunha ocular da vida e do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, Deus despertou pessoas ao longo da história para serem seus porta-vozes. E esta era uma credencial importante e necessária. O segundo diz respeito aos sinais ou credenciais, práticas. Verdadeiros milagres foram operados por esses mensageiros de Deus. Não exclusivamente eles operaram e nem exaustivamente todos o fizeram, mas em linhas gerais, Deus corroborou os seus mensageiros, dotando-os de capacitações sobrenaturais, diferente dos falsos profetas que faziam magias e manipulações ilusionistas. O terceiro sinal diz respeito ao cumprimento de suas palavras. Sendo eles porta-vozes de uma revelação divina, receberam muitas vezes tiveram uma compreensão e entregaram ao povo daquilo que Deus faria no futuro na história. Portanto, observar a prática, se tais palavras foram cumpridas, era um dos critérios importantes. Se avaliava o conteúdo para ver se estava em harmonia com o que já era dito, mas também ver se as predições eram cumpridas. Cristo é o objeto por excelência da revelação especial de Deus, a revelação apostólica inspirada. Para ele apontam todos os blocos da Bíblia Sagrada e todas as porções, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz
que a seu respeito estava escrito em Lucas capítulo 24, conversando com os discípulos no caminho a Emaús, tudo na lei de Deus, nos salmos e nos profetas. Cristo é a palavra encarnada de Deus, a palavra de Deus, Logos tu Theou, a palavra de Deus em gente, em carne, em feito humano, esta revelação divina através da qual nós conhecemos profunda, significativa, suficientemente o que Deus tem para nós, está em Cristo como pessoa. A Bíblia Sagrada é a palavra divina escrita, que foi inspirada, e um está relacionado ao outro. A palavra de Deus escrita, inspirada, é uma palavra que aponta para Cristo como o mediador e o Salvador. Cristo Jesus, a palavra encarnada, é a própria revelação de Deus em pessoa e que fala acerca de si mesmo através dos textos bíblicos. Uma vez que nós encontramos o Cristo bíblico e o Cristo verdadeiro, a palavra de Deus não perde o seu valor e a sua importância, porque, como ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são as palavras que eu ouvi do meu Pai. Que Deus nos ajude e nos conduza pelo seu Espírito para, através da palavra de Deus, da revelação que Deus deu de si mesmo na Escritura Sagrada, nos encontrarmos diariamente, suficientemente, com fé e confiança no seu Filho, a revelação especial e redentora. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos refletir sobre a inspiração e a autoridade da Escritura, baseado no capítulo de número 5 da obra Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. Seja bem-vindo, acompanhe a reflexão. No capítulo 5 da sua obra Somos Todos Teólogos, Sproul inicia falando sobre o fato de que a causa material da reforma protestante do século XVI se repousou doutrinariamente na doutrina da justificação pela fé somente. Porém, acabou tocando em um outro aspecto que foi uma questão central, nevrálgica e tensa, que foi a questão da autoridade. Sendo assim, nós vamos refletir agora sobre a inspiração e autoridade da Escritura Sagrada, que acabou tendo um papel preponderante não apenas para a reforma protestante, mas para toda a vida cristã saudável. Um dos slogans da reforma protestante é conhecido pela expressão latina sola scriptura, que significa somente a Escritura. Isso não significa dizer que os protestantes neguem quaisquer outras autoridades, não, de forma alguma. Mas o que ela está dizendo, o que nós reconhecemos é que a autoridade suprema, acima de todas as outras, acima das demais, e a ela, portanto, se refere como absoluta, é a palavra de Deus. Ela é até mesmo critério de avaliação das outras autoridades que estão relativas e sujeitas a ela. Quando nós falamos da autoridade da palavra de Deus, é este conceito, e ela ocupa essa posição, a Bíblia Sagrada, como a autoridade final e absoluta, exatamente em virtude da sua autoria. Um texto não brota do nada. Quando nós falamos que a autoridade suprema em matéria de fé e de prática é a palavra de Deus, o afirmamos porque reconhecemos que, como fonte primeira, vem o próprio Deus. Ele é o autor da Escritura através do processo da inspiração sobre os autores humanos. Há duas expressões latinas usadas pelos reformadores a este respeito: verbum Dei e vox Dei, que significam, respectivamente, a palavra de Deus e a voz de Deus. Quando eles se referiam à Escritura Sagrada como palavra de Deus ou como voz de Deus, isso significava dizer que eles criam que, através do processo do Espírito Santo, o processo da inspiração do Espírito Santo, Deus comunicou perfeitamente a sua vontade, acomodando-a de forma a ser preservada na linguagem humana através dos autores humanos. A Escritura Sagrada é a única realidade que aqueles que a leem
reconhece a si mesmo, reconhece no próprio texto como sendo a única realidade inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, sem falha, sem erro, pura verdade de Deus. Isso envolve todos os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, sob a influência e a ação de profetas e apóstolos. Sobre a doutrina da inspiração, é preciso entender que esta é uma doutrina específica. A palavra de Deus e a teologia cristã, quando fala que a palavra de Deus é inspirada, não está usando no sentido aberto ou lato que a poesia ou o romantismo falam a este respeito. Não. A inspiração bíblica é um ato específico e único, sem paralelo com quaisquer outras experiências humanas que possamos ter. Nós estamos falando e o foco está na fonte da verdade revelada e não no agente. Quando falamos da inspiração, as qualidades e os créditos não estão nos autores humanos, mas sim no autor divino. Deus que se utilizou desses autores humanos para comunicar a sua palavra. O termo grego do Novo Testamento, para inspirar, é a palavra que precisamente fala no sentido fisicamente contrário, de expirar, exalar, como o ar que sai da boca. Isso nos mostra que a Escritura Sagrada veio como fruto de uma exalação espiritual de Deus. Sai dos lábios do Senhor, metaforicamente falando. Vem de Deus. A inspiração do Espírito Santo é apresentada na Escritura Sagrada em textos de Pedro, quando ele diz que nenhuma profecia da Escritura é fruto de particular elucidação, mas homens santos, movidos da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. A inspiração bíblica diz respeito ao modo como Deus gerenciou a redação bíblica. Não foi um ditado, como alguns podem presumir. Os autores bíblicos não foram passivos neste processo, ou não entraram em transe mediúnico com perda de sua capacidade cognitiva, racional, lógica e a sua sobriedade. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eles foram agentes ativos, pensantes, reflexivos, mas que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Não foram meros amanuenses, a menos que nós olhemos para esse termo como sendo agentes que Deus usou. Os textos originais, chamados de autógrafos, produzidos pelos autores bíblicos e que compõem a Bíblia original, foram produzidos sob o poder do Espírito Santo, mediante essa ação do Espírito Santo de inspirar os autores, que nos dá a segurança de dizer que o produto foi o produto que continha o que Deus queria que o dissesse. Ilustrativamente, nós podemos dizer como, para imaginarmos a situação, o produto final dos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, olhados por Deus, o Senhor diria: está bem, era isso que eu queria que vocês dissessem, ainda que palavras sendo ditas segundo a característica de cada um dos autores. A inspiração bíblica não foi apenas nos temas gerais. O Espírito Santo não inspirou grandes temas, grandes narrativas. Nós afirmamos uma inspiração verbal, não apenas ideias, mas palavras e parágrafos. Os textos bíblicos originais, chamados autógrafos, requerem uma exegese, um estudo cuidadoso do sentido das palavras, do seu contexto histórico, a sua análise gramatical, porque cremos que cada palavra importa, como o próprio Senhor Jesus disse, que nem um i, nem um tio passariam da palavra de Deus. Os liberais não veem o reconhecimento de uma autoria divina real. Os neo-ortodoxos negam a revelação proposicional, que Deus falou pelas palavras, mas a Bíblia nos apresenta eventos e interpretações de eventos. Não apenas está descrevendo os fatos, mas está dando sentido destes fatos. Vejam, por exemplo, a morte de Cristo. Ela é narrada, o que ocorreu na cruz do Calvário, mas as páginas da Bíblia Sagrada não apenas narram o fato, mas interpretam o fato. Se o não-ortodoxo diria que a Bíblia é apenas uma testemunha, a ortodoxia diz, não, ela é a própria verdade, ela é a palavra de Deus que nos foi entregue pela inspiração do Espírito Santo e que, mediante a ação iluminadora, nós chegamos à boa compreensão. Que Deus nos ajude nesta graça. Oi! Seja bem-vindo a mais um encontro do 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite.
Hoje nós vamos seguir com a reflexão sobre teologia, embora inicialmente eu havia falado que ficaria entre a segunda e a sexta-feira, mas decidi dar continuidade. Hoje nós vamos tratar sobre dois conceitos correlatos, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Por que a Escritura é tão digna de crédito assim? Acompanhe. No capítulo 6, intitulado Infalibilidade e Inerrância, R.C. Sproul, na sua obra Somos Todos Teólogos, vai tratar de um assunto que tem sido objeto também de controvérsia, debate e questionamento, especialmente por aqueles que não têm a palavra de Deus como autoritativa. De início, nós podemos dizer que inspiração, infalibilidade e inerrância bíblicas são conceitos que estão interrelacionados. Na verdade, um depende do outro. Porque a palavra de Deus é inspirada, ela é infalível. Porque ela é infalível, ela é inerrante. Alguns teólogos e críticos mais liberais dizem que esta doutrina da infalibilidade da Escritura e da sua inerrância é detalhe do escolasticismo protestante, da ortodoxia. Os reformadores, contudo, e os pais da igreja, a patrística, e a própria Escritura Sagrada veem o texto bíblico como um texto inerrante, se veem como verdadeira palavra de Deus sem erro. Vamos entender melhor os termos aqui. Infalível não é a mesma coisa que inerrante. Infalível é mais abrangente, significa aquilo que não tem falha alguma. Inerrante mostra um acidente de percurso. Alguém que seja inerrante não significa que seja infalível. Ele apenas não está errando, mas não há garantia de que não venha errar no futuro. Quando nós falamos, portanto, que a palavra de Deus é não apenas inerrante, mas infalível, estamos apontando para essa natureza divina do texto bíblico. A extensão dos atributos bíblicos reflete a própria natureza divina do texto. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Não significa dizer que nós não tenhamos outras regras, postulados, diretrizes para a nossa vida de fé. Mas todos os outros que podemos formular enquanto indivíduos e enquanto instituições estão debaixo da autoridade máxima e inquestionável da palavra de Deus. Ela é infalível em tudo aquilo que ela ensina, não apenas em fé e prática, como alguns distorceram. Como que dizendo, a Bíblia apenas nos instrui em termos de fé e prática, e outras questões, ela não está comprometida com a verdade. Não reconhecemos assim. O próprio Senhor Jesus Cristo apresenta as Escrituras Sagradas, de acordo com os Evangelhos, com uma alta consideração. As afirmações de Cristo sobre a Bíblia é que elas são a verdadeira palavra de Deus, inerrante, digna de todo crédito. Cristo cria e ensinava a Escritura como uma palavra de Deus inspirada em todos os seus detalhes, ao ponto de dizer que nem um i ou um tio passariam sem que tudo se passasse, tudo se cumprisse da palavra. E ele mesmo veio para cumprir e não revogar. Ele enfrentou o seu arqui-inimigo, Satanás, citando as Escrituras. Está escrito. A própria encarnação do Filho de Deus nos mostra a verdade sobrenatural, crida quando nós reconhecemos aquilo que a Bíblia diz. É a palavra de Deus, tomando, por exemplo, esta doutrina central. Negar aspectos sobrenaturais como sendo desvios de texto ou adequações e falhas humanas é desconsiderar o próprio conteúdo da fé cristã e a verdade do texto bíblico. Não havia em Cristo uma limitação de falha. Embora o nosso Senhor fosse o Deus encarnado, a sua encarnação dignificou a sua humanidade, a elevando à excelência, e não a sua humanidade rebaixou a sua divindade à condição do erro. Por isso que Cristo é digno de confiança. A humanidade de Cristo, portanto, era perfeita. É aquela humanidade que nós experimentaremos na glorificação, aquela a qual todos nós somos chamados para experimentar. Cristo, na sua condição humana, cria e afirmou não apenas ensinar
o que era de sua própria ideia, mas ele diz: eu ensino tudo aquilo que aprendi do meu próprio pai. Há uma ética séria naquelas pessoas que ensinam, que é a honestidade de falar com franqueza. Aqueles que estão na condição de professor podem muitas vezes se sentir acuados por algumas perguntas ou questões, mas a ética da profissão, a ética do magistério impõe que nós sejamos honestos e quando não soubermos de alguma coisa, dissermos que não estamos certos de algo. Bem, sendo Jesus o Filho de Deus sem pecado, tudo aquilo que ele afirmou sobre a Escritura é absolutamente digna de crédito. Ele não era moralmente culpado se não fosse onisciente. Não apenas poderia afirmar coisas que não soubesse, como se soubesse. Quando nós tomamos as palavras de Cristo com seriedade, só podemos chegar a duas conclusões: que ou ele era de fato Deus encarnado e totalmente digno de crédito e confiança, ou então era alguém com um senso megalomaníaco perigoso e que não convém segui-lo. A confidencialidade da Escritura Sagrada é algo que nós percebemos na vida de Cristo e que, portanto, deve estar presente na vida dos seguidores de Cristo. Afirmamos que a palavra de Deus é infalível, ela não tem falhas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo e, ainda que escrita por homens, esteve debaixo de uma supervisão que nos oferece, que nos proporciona um texto inerrante. A Bíblia é a verdade. Como disse o Senhor Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito controvertido, especialmente questionado por aqueles que não compreendem direito o processo da formação do texto sagrado, que é o tema da canonicidade. Quais foram as razões pelas quais as escolhas se deram quanto à composição dos livros que compõem a Bíblia Sagrada? Porque uns foram escolhidos e outros foram deixados de fora. Este será o tema da nossa reflexão de hoje. Fique comigo. No capítulo 7 do livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, nós vamos estudar sobre a canonicidade. Qual foi o ponto desenvolvido aqui pelo teólogo que temos estudado? Bem, a palavra cânon é uma palavra que vem da língua grega, que significa vara de medir ou norma. E ela é usada na teologia cristã para fazer referência aos livros que compõem a Bíblia Sagrada, a saber, os 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Estes são os livros que compõem a Bíblia. E ela é chamada de cânon exatamente porque estes livros são a norma suprema, absoluta. Todo o cristianismo só se constitui e se coloca de pé devidamente se estiver apoiado nos ensinos destes livros. Quando nós estamos refletindo sobre o cânon, a primeira questão que vem relacionada é a questão da extensão do cânon. Porque alguém pode perguntar, como algumas vezes pergunta, que segurança eu tenho de que os livros que foram selecionados são de fato os livros confiáveis? Porque supostamente há mais de 2.000 livros. Porque apenas os 66 foram escolhidos para comporem a Bíblia Sagrada? Bem, a maioria destes manuscritos antigos foi rejeitada por ser escandalosamente fraudulenta. Qualquer pessoa que lesse o seu conteúdo perceberia elementos místicos, mágicos e contraditórios e contrários às outras partes da Escritura. Centenas de livros gnósticos foram rejeitados, alguns se passando por livros de autoria bíblica, chamados de pseudoepígrafos. Mas, de todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, apenas 3 que não fazem parte da Bíblia, houve um certo debate a respeito se eles deveriam ou não serem considerados livros inspirados. A saber, o Didaquê, o Pastor de Hermas e a primeira carta de Clemente de Roma. Bem,
É importante dizer que os próprios autores destes livros tinham a consciência de não serem autores de uma obra apostólica. Eles entendem que o seu próprio conteúdo é inferior. Documentos importantes, porém, apontavam desde já um cânon mais restrito. E o grande debate acabou sendo, para a definição do cânon, acerca de quais livros deveriam conter a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deveria conter quais livros e não os que elas haveriam de excluir. O debate foi muito mais sobre se a carta aos Hebreus, a segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João e o livro do Apocalipse seriam livros inspirados ou não. Não houve dúvida na igreja, quando foi debater essa questão, acerca da não inspiração dos demais livros. Como então o cânon foi estabelecido? Bem, a formação da Bíblia neste número de 66 livros, especialmente os debates quanto aos livros do Novo Testamento, uma vez que o cristianismo recebe de herança do judaísmo os 39 livros do Antigo Testamento, se deu por ocasião do século IV. A disputa estava baseada basicamente em alguns critérios. Primeiro, os autores dos livros do Novo Testamento deviam estar debaixo de autoridade apostólica, assim como no Antigo Testamento nós tínhamos os profetas como fonte de autoridade e de revelação, nós temos os apóstolos no Novo Testamento. Isso não significa dizer que exclusivamente tinham que ser apóstolos, mas reconhecidamente discípulos de apóstolos, pessoas que conviveram com eles, ou apóstolos ou um discípulo direto. O cânon foi formado, na verdade, em reação a um primeiro cânon que foi herético. Um herege chamado Marcião, que tinha uma visão distorcida acerca de Deus, que via o Deus revelado na Escritura do Antigo Testamento como um Deus mau, uma espécie de demiurgo, e não o Deus de amor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele excluiu desta composição de livros, todos os livros do Antigo Testamento, a maioria dos evangelhos e uma boa parte das cartas do Novo Testamento, inclusive algumas de Paulo, todas as referências ao Antigo Testamento. E isso começou a correr como sendo um código bem restrito do cânon. Essa mutilação que Marcião fez no cânon do Novo Testamento exigiu da parte da igreja uma resposta e se posicionar definitivamente sobre quais livros eram inspirados e eram palavra de Deus. Basicamente, foram 3 os critérios adotados para se reconhecer a inspiração de um livro bíblico. O primeiro, nós já citamos anteriormente, que é a apostolicidade. Ou seja, os livros do Novo Testamento teriam que vir de uma autoria direta ou de um discípulo direto de alguns dos apóstolos. Os 4 evangelhos e o núcleo do Corpus Paulinus, ou seja, da obra de Paulo, reconhecidamente em pouco tempo foi tido como palavra de Deus inspirada. O segundo critério foi o critério da receptividade, ou seja, como estes escritos foram tendo aceitação entre as igrejas, circulação e reconhecimento de que eram palavra de Deus. Nós temos, quanto a isso, testemunhos internos e externos. A própria Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, faz referência aos escritos de Paulo como escritura sagrada. E a patrística, os escritos dos primeiros teólogos dos primeiros séculos, também fazem referência aos outros livros do Novo Testamento como palavra de Deus. A bem da verdade, praticamente todo o Novo Testamento, em quase todas as palavras, poderia ser reescrito somente tomando as citações da patrística dos primeiros séculos. O terceiro critério foi o critério da harmonia, ou seja, o conteúdo do que é ensinado está em harmonia com aquilo que já havia sido considerado palavra de Deus anteriormente, como o Antigo Testamento. Bem, houve disputas e dúvidas sobre o conteúdo, mas não se podia ter dúvida se este conteúdo estava desarmônico ou não. Algumas pessoas tiveram dúvida, por exemplo, na carta aos Hebreus, porque aparentemente a discussão em termos de Hebreus 6 é se poderia haver a perda da salvação. Como ninguém questionava isso, se houve uma certa dúvida. Mas o problema era um problema de interpretação. Por fim, o escopo do cânon sagrado. Nós temos um cânon católico que é diferente do protestante, pois o catolicismo herda do
do Antigo Testamento, os livros que foram incluídos na Septuaginta, que eram considerados até o Concílio de Trento como livros de segunda importância, mas para combater a reforma protestante, eles foram elevados a livros inspirados por Deus também. Os protestantes seguem a tradição judaica, não reconhecendo esses 7 livros apócrifos como sendo inspirados, mas livros de importância histórica, porém inferior espiritualmente. São livros que falam verdades, entretanto não de caráter inspirado. Há elementos nesse livro que contradizem outras partes da Escritura Sagrada. O seu próprio texto, em alguns momentos, demonstra uma certa insegurança da parte dos autores quanto à sua autoria, o que põe em xeque a sua credibilidade como palavra de Deus. Nós, protestantes, olhamos para a palavra de Deus como sendo infalível, reconhecemos que os livros são infalíveis, mas a igreja é falível no seu processo. O que faz com que nós tenhamos segurança quanto ao conteúdo bíblico e a formação do cânon é a própria providência divina e o conteúdo interno da mensagem bíblica. Diferente da visão católica romana, que vê a infalibilidade na instituição. Os protestantes veem no conteúdo bíblico. Oi, seja bem-vindo a mais um encontro 7 a 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos encerrar nossa primeira parte, a introdução à teologia da obra que temos estudado, falando sobre o tema da relação que há entre a Escritura e a autoridade. Em que consiste a autoridade da igreja? Em que consiste a relação dela com a Bíblia Sagrada? Como que nós sabemos quem está com a verdade, como a verdade da palavra de Deus e da revelação bíblica e do conteúdo de fé são apresentados para nós? Qual é a relação que há entre a igreja e a Escritura Sagrada? São questões como essas que nós vamos acompanhar agora. No capítulo 8º da introdução da obra Somos Todos Teólogos, o autor Sproul discorre sobre a Escritura e a autoridade. Uma relação que encerra um grande debate e revela pontos de vista diferentes entre católicos e protestantes. O debate histórico basicamente gira em torno da questão da autoridade. O Concílio de Trento, capitaneando a Contra-Reforma da Igreja Católica Romana, questiona a autoridade suprema da Escritura Sagrada e eleva com igual peso a autoridade da tradição. Para a Igreja Romana, a fonte de autoridade para os cristãos é uma fonte dupla, tanto a Bíblia quanto a tradição. O debate se estendeu durante muito tempo. E a expressão que foi colocada em latim nos documentos parsim, parsim, acabou sendo substituída pela expressão e, demonstrando, portanto, que há uma relação na tradição romana muito próxima entre a Escritura e a tradição. A Escritura e a tradição são duas realidades que explicam ou falam conteúdos de fé, mas para a Igreja Romana, essas duas fontes caminham próximas. Na prática, ocorre que a tradição acaba por suplantar a Bíblia pelo silêncio. Naquilo que a Bíblia não fala, a tradição romana vê a autoridade suficiente da igreja de estabelecer dogmas e credos mesmo sem ter conteúdo bíblico específico, como, por exemplo, questões como a Imaculada Conceição de Maria e outras tantas. Para a Igreja Romana, a Bíblia é filha da igreja. Foi a igreja que fez a Bíblia, sobre o tema que nós conversamos anteriormente do cânon. Entretanto, quando olhamos a Escritura Sagrada, percebemos que pelo seu próprio texto, somente ela, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus e deve ser juiz de nossas consciências. Toda interpretação e toda autoridade humana está sujeita ao conteúdo bíblico. A própria igreja romana traz sobre si e arroga sobre si um peso de autoridade que supostamente viria de uma sucessão apostólica de Pedro até os dias de hoje. Esta controvérsia não se dá exclusivamente com os protestantes.
O grande cisma ocorrido em 1054, um dos motivos foi porque a igreja no Oriente não reconhecia no bispo de Roma uma autoridade universal. E aí ficou a controvérsia petrina, até que ponto Pedro é ele mesmo a autoridade, segundo as palavras de Cristo, que sobre esta pedra constituiria a igreja do Senhor. Bem, nós vemos que na própria definição da formação do cânon, há uma afirmação importante para nós entendermos que a igreja fez lá no quarto século. A igreja falou, nós recebemos este cânon, o que demonstra que a igreja não foi a formadora do cânon, mas aquela que reconheceu os livros como inspirados. São estes que nós recebemos, mostrando que, portanto, sua autoridade é derivada da própria autoridade da palavra de Deus. A igreja primitiva reconheceu a autoridade do cânon sagrado e por isso mesmo a delimitou, para que não houvesse dúvidas de quais são os elementos essenciais à autoridade final sobre as disputas de fé. A autoridade da Escritura é suprema e as demais autoridades, inclusive eclesiásticas, são, portanto, subordinadas pela autoridade somente da palavra de Deus. Aquilo que exegeticamente, ou seja, que biblicamente se pode sustentar, é que deve ser objeto de crença e de prática. Isso me faz lembrar da afirmação clássica do reformador João Calvino, que diz, quando a Escritura fala, eu falo. Onde a Escritura cala, eu calo. O conteúdo da Escritura Sagrada é o conteúdo do próprio elemento de fé. A teologia que nós vemos na verdade da palavra de Deus ensina que estas verdades da palavra é que são a base do conteúdo de fé da igreja. A Bíblia não nos comunica ideias abstratas que precisam de interpretações de autoridades que as convalidam ou as ensinem, não. Nem mesmo ideias gerais. Pela realidade dos prolegômenos, ou seja, da base da autoridade, da revelação dada por Deus para nós, nós percebemos que o escopo bíblico como um todo nos mostra as verdades reveladas de Deus. A crise é quanto ao conteúdo da Bíblia e o seu significado. Questões ligadas à datação, à cultura, à linguagem da Escritura relacionada aos prolegômenos nos ajudam a entender os contextos, mas é o próprio conteúdo da Bíblia que é o nosso objeto de fé. Portanto, uma boa teologia, uma teologia segura, cristã, firme e digna de confiança, deve nos levar ao entendimento do conteúdo bíblico mesmo e por si mesmo. E não pode colocar como elemento fundante ou essencial de fé ensinos estranhos e ideias estranhas à Escritura que não sejam claramente definidas ou claramente deduzidas a partir do texto bíblico. A necessidade, portanto, principal da igreja é a necessidade de regras específicas e precisas que nos auxiliem numa boa interpretação das Escrituras Sagradas, aquilo que nós chamamos da hermenêutica bíblica. Que o Senhor nos ajude a nos submetermos à sua autoridade na Escritura Sagrada. Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso dos 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos comentar sobre mais um aspecto que foi levantado, mais um tema que foi levantado, revisto e tratado na época da Reforma Protestante e que deu a sua contribuição para o cristianismo bíblico, que é o tema do livre exame às Escrituras. É muito comum nós ouvirmos pessoas fazendo referência à livre interpretação das Escrituras, mas isto é um equívoco. Não foi esse o ensino que os reformadores deram e não é este o ensino de uma igreja saudável. O que os protestantes têm feito desde o início até hoje, os protestantes bíblicos, as igrejas históricas, que são aquelas que são identificadas como igrejas protestantes, tiveram uma marca muito forte com a proposta de cristianismo que eles apresentaram, que era precisamente o livre acesso às Escrituras Sagradas por parte de todas as pessoas. Esta foi uma bandeira muito importante levantada pelos reformadores.
não apenas Lutero, Calvino, mas todos os que seguiram a tradição da Reforma Protestante. Por uma compreensão muito simples, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus se revela majoritariamente, principalmente, ordinariamente pelas Escrituras Sagradas. Esta é a maneira com a qual Deus se utiliza da verdade bíblica, do texto bíblico, para falar ao seu povo, para revelar a sua vontade moral estabelecida e assim guiar a sua igreja em toda a verdade. Abundam os textos na Escritura Sagrada que falam da importância do contato com a Bíblia. Desde o Salmo 1, texto clássico, que diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, passando pelas orientações de toda liderança espiritual, que deveria fazer uma boa liderança, meditar nesta Escritura, pelos fiel, comum e simples, que deveria guardar a palavra e observá-la, até o jovem, que diz a Bíblia, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, senão guardando a tua palavra no seu coração. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra é apresentada como lâmpada para os pés. Esta palavra habitou ricamente no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de ele vencer as tentações do diabo com ela. Esta palavra era comunicada de pai para filho, segundo a orientação mosaica em Deuteronômio, que diz que deveria inculcar estas palavras na cabeça dos filhos para que eles também seguissem a fé. E esta palavra deveria seguir de norma e de orientação para todo o povo de Deus o tempo todo. Portanto, este acesso à Escritura deveria ser fácil, comum e universal. Isto levou as igrejas protestantes a se empenharem na educação dos seus filhos, na alfabetização dos seus filhos, na educação dos seus fiéis. Comumente nós encontramos aliada à igreja uma tarefa educacional que muitas igrejas abraçaram. O trabalho de missão, o trabalho missionário, vem historicamente, normalmente associado a um trabalho educacional também. À medida que a mensagem bíblica chega aos quatro cantos da terra, vem com a tarefa da evangelização também a responsabilidade educacional, para que cada um tenha por si mesmo acesso à Escritura Sagrada. Jesus disse, falando aos seus contemporâneos nos seus dias, que eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. Ele disse, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, a palavra deveria estar acessível, e foi esta compreensão que deu um impulso muito grande, não apenas educacional, mas, acima de tudo, com a motivação de receber a instrução da parte de Deus. Contudo, livre acesso à Escritura não significa livre interpretação. Livre exame é o direito que todo ser humano tem, e todo cristão tem, e também dever de examinar ele mesmo as Escrituras, de estudar ele mesmo, sem o receio de que isso gere grandes dificuldades. Os benefícios são maiores do que as dificuldades. Entretanto, todos nós reconhecemos que o livre exame das Escrituras não significa livre interpretação das Escrituras. O texto bíblico deve ser tratado com seriedade, mas não é um conhecimento gnóstico que só alguns poucos ocultos têm acesso. Nem é mesmo algo de um privilégio de um pequeno grupo de pessoas que só eles devem interpretar, só eles devem ler e comunicar tudo isso já mastigado. Há na Escritura Sagrada o papel fundamental do instrutor, do mestre, daquele que ensina. A Bíblia diz que Deus constituiu sobre a igreja uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, a tarefa do cuidado da igreja passa necessariamente por alguém que ensine. Mas o ensino formal visto na igreja não deve, de maneira alguma, ofuscar o ensino individual e a busca de instrução individual. Elas se complementam, são como duas faces de uma mesma realidade. Sobre essa distinção de livre exame para livre interpretação, eu leio ilustrativamente para nós em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte: ao falar acerca destes assuntos difíceis que Paulo escreveu,
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, há pessoas que deturpam as escrituras, por interpretá-las do jeito que quiser, isto deve ser condenado e rechaçado. Mas para isso a igreja precisa ter maturidade e capacidade de avaliação também, e, portanto, estudar a Bíblia por conta própria. Que Deus nos ajude neste exercício. Oremos. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra, viva e eficaz, e rogamos a graça de amadurecermos também mediante a iluminação do teu Espírito Santo, no exame sério, no estudo sério da Escritura Sagrada, entendendo e obedecendo o que ela nos diz, conforme o Senhor a revelou. Pedimos que o Senhor nos ajude a igreja na tarefa de educar e preparar também para a interpretação e o exame das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Até amanhã. Bem, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha desfrutado destes minutos, quase uma hora, refletindo sobre a teologia, a revelação de Deus, as bases da nossa própria fé. Assim nós encerramos a parte 1 da obra Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, e lhe convido a acompanhar ou continuar acompanhando o nosso canal 7 a 7, quando daremos porções curtas agora, entrando no estudo do ser de Deus, a teologia propriamente dita, como diz Sproul, ou mais especificamente a teontologia, o estudo sobre o ser de Deus. A beleza e o desafio é porque nós não estamos lidando apenas com um conhecimento teórico, ideias. O meu desejo e a minha oração é que nós sejamos enriquecidos com o próprio conhecimento do Senhor, conforme Ele se revelou a nós. O propósito do bom estudo da teologia é precisamente esse, conhecer a Deus. É claro que pode haver algum desvirtuamento e algumas pessoas se deliciarem simplesmente em questões técnicas ou conceituais, e este pode ser o motivo pelos quais algumas pessoas rejeitam o estudo teológico. No entanto, não é assim que deve ser conosco. Isso me faz lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando na oração sacerdotal disse ao Pai, segundo registra João, no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus nos ajude a fazermos este uso da teologia, um uso que nos leve a um conhecimento melhor do próprio Deus, para que nos encantemos mais com a sua glória, que sejamos mais impactados pela sua presença, transformados pela realidade de quem Ele é. Tudo isso não é possível pelo simples exercício da nossa reflexão, mas ela será redimida se assistidos formos pela graça do Senhor e do Espírito Santo. Este é o meu desejo e a minha oração. Permita-me orar com você nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças por um tempo que gastamos aqui, que investimos na reflexão espiritual, refletindo sobre as verdades reveladas na tua palavra, verdades preciosas, sobre a iniciativa do Senhor mesmo de se dar a conhecer a nós. Ajuda-nos a termos um bom uso da teologia, que a nossa reflexão sobre o texto bíblico seja uma reflexão que nos busque e que nos leve, que nos conduza para mais perto de Ti. Precisamos, Senhor Deus, da ação graciosa, iluminadora do Teu Santo Espírito, e é por ela que nós solicitamos. Assista-nos, ajuda-nos, Senhor Deus, a Te conhecer conforme Tu mesmo te tens revelado na Tua palavra e no Teu Filho Jesus Cristo, para que a nossa comunhão seja perfeita, seja crescentemente aperfeiçoada, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ajuda-nos a receber as verdades da Tua palavra como elas são, verdades vindas da parte do Senhor mesmo, de tal maneira que a nossa vida seja impactada,
transformada, santificada, redimida, e assim cresçamos na comunhão contigo e no melhor serviço do Senhor em nossa vida. Necessitamos disso, ó Deus, necessitamos de Ti, necessitamos de Tua graça acima de quaisquer outras coisas em nossa vida. Por isso te pedimos, ajuda-nos a crescer no Teu conhecimento e no Teu serviço. Oramos em nome de Jesus, por nós que temos buscado a Tua graça. Intercedemos em favor de todos os que têm feito uso desses canais, buscando crescimento espiritual. Aqueles que têm ouvido estas verdades, que o Teu Espírito nos ilumine a mente e o coração e que nos faça crescer no Teu conhecimento e serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, foi um prazer estar com você caminhando esse tempo e continuará. Prepare-se agora para a segunda parte, quando estudaremos sobre o ser de Deus. E que Deus nos abençoe nesta jornada.